Senadores aprovam novas regras do Fundo de Participação dos Estados. Um dia depois da manifestação em frente ao Congresso Nacional, analistas e políticos tentam explicar os motivos do protesto. Senado começa a analisar projeto que reduz o preço das passagens. E parlamentares comentam a mobilização popular no país. Presidente do Banco Central diz que o governo vai controlar a inflação. E Comissão de Educação quer tornar o Enem obrigatório. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. O plenário votou hoje um novo sistema para o rateio do Fundo de Participação dos Estados. O Congresso tem 2 semanas para definir as regras do FPE. A matéria de difícil acordo já havia passado pelo Senado, que agora tem que voltar à Câmara. Também foram votadas 2 medidas provisórias. Uma tentativa de frear a inflação. A medida provisória 609 isenta os produtos da cesta básica de PIS e COFINS. Também foram incluídos na lista alguns itens de limpeza, material escolar, de construção, rações animais, camarão, fraldas geriátricas e produtos para alimentação intravenosa. Em 2014, a renúncia fiscal prevista é de 7 bilhões e meio de reais. Os parlamentares incluíram na MP 609 o texto da medida 605 para manter o desconto na conta de energia elétrica. Ela havia perdido a validade no dia 28 de maio. Os senadores também aprovaram a MP 608, que altera as regras do sistema financeiro para reduzir os impactos de crises econômicas. As mudanças ajustam os bancos ao Acordo Internacional de Basileia III, assinado em 2010. Técnicos do Banco Central, da autoridade monetária do nosso país, o próprio governo, o sistema financeiro, encontrou mecanismos para que pudéssemos aumentar o nível de confiança do capital, o nível 1 do capital principal dos bancos, transformando créditos tributários em créditos presumidos. Esses créditos tributários têm origem no pagamento que os bancos realizam de imposto de renda de forma antecipada das operações de crédito. O plenário aprovou as MPs para abrir a pauta ao projeto que cria novas regras para a distribuição do FPE, Fundo de Participação dos Estados. Depois de a Câmara rejeitar o substitutivo do Senado, nesta terça-feira, 41 senadores apresentaram um novo projeto semelhante ao anterior. Eles tentam aprovar a proposta no Congresso até 3 de julho, prazo limite fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós assumimos o compromisso de votarmos novamente hoje para criar uma nova janela de oportunidade para que a Câmara delibere sobre o assunto. Ou seja, do ponto de vista do Legislativo, o Senado tem feito a sua parte. A proposta mantém as regras atuais até 31 de dezembro de 2015, para não interferir na previsão de receitas e gastos de cada estado. Eles vão receber o mesmo valor de FPE pago em 2012, corrigido pela inflação, mais 75% da variação do PIB. Aqui não está em jogo buscar fazer o atendimento desse ou daquele estado, dessa ou daquela região. Mas era buscar exatamente o ponto de equilíbrio, como nós fizemos na proposta original. A partir de 2015, o relator prevê uma regra de transição. Se o bolo do FPE ficar maior, o dinheiro extra será dividido segundo 2 critérios. Vão receber mais os estados com maior população e menor renda familiar per capita. Vamos falar ao vivo com a repórter Glauciene Lara, que acompanhou as votações de hoje. Glauciene. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. O projeto que cria novas regras para a distribuição do FPE foi apresentado e aprovado hoje pelos senadores, mas não foi fácil. O relator, senador Walter Pinheiro, disse que a proposta não beneficia nem prejudica ninguém, porque mantém as atuais regras de distribuição. Mesmo assim, os senadores, durante a votação, tentaram aumentar os ganhos dos próprios estados. Foram apresentadas 3 emendas, uma do senador Randolfo Rodrigues, que beneficia os estados da região norte, a do senador Paulo Paim, que beneficia o sul e o sudeste, e a do senador Edson Lobão, que beneficia o nordeste. 2 emendas foram retiradas de pauta e apenas a do senador Randolfo Rodrigues foi votada e rejeitada. O projeto foi aprovado por 54 votos sim e 9 não.
Agora falta à Câmara decidir até o dia 3 de julho se aprova ou não a proposta, e o prazo foi limitado pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o senador Valdemir Moca, vai ser difícil aprovar essa proposta tão semelhante à que os deputados já rejeitaram na Câmara há poucos dias. O plenário do Senado também aprovou o ato médico, o projeto que delimita, que regulamenta as regras para a profissão de médico. Mas a proposta também não tem consenso, é uma proposta polêmica e os profissionais de enfermagem, fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia são contra. Eles alegam que a proposta cria reserva de mercado para médicos e interfere na autonomia de outras profissões. O projeto ficou 12 anos tramitando no Congresso e da galeria do plenário, os médicos que vieram assistir à votação comemoraram a aprovação. Agora o projeto vai à sanção da presidente Dilma Rousseff. Antônio. Como entender os protestos que agitam o país e que chegaram às portas do Congresso Nacional? Senadores e analistas concordam. A insatisfação popular deve servir de alerta para a classe política. Mais de 5.000 pessoas, segundo a Polícia Militar. Os manifestantes ocuparam a marquise do Congresso Nacional e projetaram sua imagem nas cúpulas do parlamento. Eles não trouxeram uma pauta fechada de reivindicações, mas nos cartazes feitos à mão, uma série de protestos. Críticas à Copa do Mundo, queixas contra a repressão policial, contra a proposta que restringe o poder de investigação do Ministério Público, pelo fortalecimento da democracia, mais dinheiro para a educação e menos para os políticos. Cara, motivo não falta. Estádios, saúde pública, escolas, cara, tudo é uma vergonha e isso aqui tudo é nosso, não deles, então está aqui prejudicando nossos direitos. Além de Brasília, os protestos na noite de segunda-feira mobilizaram 250 mil pessoas em 12 capitais do país. No Rio de Janeiro, os manifestantes incendiaram um carro e entraram em confronto direto com a polícia. A professora apanhando por manifestação pacífica. Na manhã desta terça-feira, a multidão deu lugar ao pessoal da limpeza, que teve muito trabalho para recolher todo o lixo dos manifestantes. Esforço extra também para os analistas políticos, que agora tentam entender e explicar qual é o significado dos protestos. A principal mensagem que eles querem passar é: nós estamos observando, nós estamos de olho e nós não queremos ser um grupo passivo que é levado como se fosse uma manada, né? Então são pessoas que querem interferir no processo político, não aceitam pagar a conta da corrupção, né? Quer dizer, gasta-se 500 milhões, 1 bilhão no estádio, agora as passagens de ônibus vão dobrar por causa disso? Quer dizer, eu vou pagar a conta desse estádio que vai custar 1 bilhão? Para este cientista político, as manifestações podem influenciar as eleições do ano que vem. Esse movimento também ele registra um certo cansaço com lideranças políticas tradicionais. Então é possível que nós tenhamos ou uma grande renovação em 2014, ou quem sabe até uma grande onda em favor do voto branco, do voto nulo, como uma forma de protesto. O ex-presidente Fernando Henrique esteve no Congresso e comentou as manifestações. Acho que é um movimento que expressa uma insatisfação, não é específica, não é contra alguém especificamente, é generalizado, é um mal-estar. No mundo todo é assim nesse momento. Não é um movimento que passa por partidos, nem mesmo por instituições. É uma espécie de a sociedade falando por ela mesma, como que gritando: olha, eu quero mais, quero diferente, quero melhor. Nesta terça-feira, cerca de 50 manifestantes voltaram ao Congresso Nacional. Por precaução, a polícia foi chamada para garantir a segurança, mas não houve confronto. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que os protestos são legítimos e que o Poder Legislativo deve estar aberto para ouvir a voz das ruas. O Congresso, ele pode concretizar muito do sentimento que está sendo recolhido das ruas. É papel do Congresso, como casa do povo, representação da sociedade.
Se houver excesso de democracia, mais democracia. É a única coisa que nós podemos recomendar e foi isso que eu recomendei à Polícia Legislativa ontem. O Congresso tem que fazer, sabe o quê? Trabalhar direito, fazer boas leis, fiscalizar o Executivo, fazer leis que garantam que a transparência, que combate a corrupção. Ou o governo respeita o sentimento popular da sociedade, ou esses movimentos vão começar a derrubar portão de palácio de governo. Não há como responsabilizar governo federal, ou governos estaduais, ou governos municipais, ou partido A ou B. Não há como fazer isso. Isso é um movimento maior do que tudo isso. E que nós temos que ter humildade de ouvir e de responder. A população quer uma outra agenda política, uma outra agenda econômica e, especialmente, uma melhoria na qualidade dos serviços públicos nas grandes cidades, especialmente saúde, segurança, mobilidade urbana e educação. E os protestos país afora começam a dar resultados. As prefeituras de Cuiabá, no Mato Grosso, Pelotas, do Rio Grande do Sul, anunciaram a redução nas tarifas de transporte coletivo. O Senado deve agilizar a tramitação de um projeto para as passagens. A voz dos manifestantes também chegou ao Palácio do Planalto. Em solenidade no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff disse que as manifestações são legítimas e revelam a energia da democracia brasileira. Essas vozes das ruas precisam ser ouvidas. Elas ultrapassam, e ficou visível isso, os mecanismos tradicionais das instituições, dos partidos políticos, das entidades de classe e da própria mídia. Essa mensagem direta das ruas comprova o valor intrínseco da democracia, da participação dos cidadãos em busca de seus direitos. E eu queria dizer aos senhores, a minha geração sabe quanto isso nos custou. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, participou de uma audiência pública no Senado e avaliou a onda de protestos. O ministro demonstrou preocupação com atos isolados de violência e disse que é preciso negociar com os manifestantes. Em relação à questão dos transportes, estamos dispostos a conversar naturalmente com estados e municípios para ver como que nós podemos participar, mas sempre lembrando que é uma responsabilidade dos estados. Enfim, é um diálogo que se inicia e que nós entendemos que vai ser longo e eu espero que seja muito proveitoso. Para atender à reivindicação de redução dos custos do transporte urbano, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lindbergh Farias, incluiu na pauta desta terça-feira um projeto que concede incentivos fiscais para o setor. O texto foi lido e concedido tempo para que os senadores analisem a proposta. Eu acho que a desoneração pode chegar até 20% de redução do preço da passagem. É uma desoneração muito importante. A gente vai começar uma semana de negociações com o governo federal, com os governos estaduais, com os prefeitos e vamos discutir também com os estudantes. Outro desdobramento das manifestações. A Comissão de Educação decidiu fazer uma audiência com representantes do movimento Passe Livre e prefeitos como o de São Paulo, Fernando Haddad, para discutir políticas de tarifas de transportes. E hoje houve mais protestos em São Paulo, Belo Horizonte e Florianópolis. No plenário, senadores elogiaram as manifestações, destacando a participação da juventude. Os parlamentares também ressaltaram a índole pacífica do movimento. Para o senador Paulo Paim, não se pode criminalizar o movimento pela ação de alguns poucos. Nós que aqui reclamávamos tanto que a juventude estava parada, como se anestesiada, aí está a juventude fazendo o seu protesto. Portanto, não me venham com a ideia de criminalizar os movimentos sociais. E digo mais, e muito menos se confundir a truculência de alguns, o vandalismo de alguns, com a grandeza das manifestações que são, na verdade, liderados pela ampla maioria. É muito importante que as manifestações se caracterizem pela não violência, não a depredação, porque cada episódio de depredação, de incêndio, de destruição de ônibus e coisas dessa natureza acaba
prejudicando os próprios objetivos expressos por aqueles que têm feito as manifestações. O senador Inácio Arruda destacou algumas propostas dos manifestantes. Quero, inicialmente, me congratular com as organizações juvenis e populares em manifestação pelo Brasil afora, em defesa de bandeiras muito significativas, que têm, e quero entender assim, o objetivo de não deixar o nosso país regredir naquilo que nós conquistamos, que tenha esse sentido de consolidação democrática, de avanços econômicos no sentido da modernização do sistema de transporte coletivo do Brasil público, em aumentar os recursos destinados à educação, à saúde pública. A senadora Vanessa Graziotin ressaltou a falta de lideranças do movimento. O que nós temos hoje é um movimento, e os jovens assim se autodenominam um movimento, que não há uma liderança única, existem lideranças múltiplas. E eu, como fez Vossa Excelência, senador Inácio, o próprio senador Rodrigo Hollenberg, eu quero aqui dizer que, primeiro, todos nós, eu tenho muito claro a importância desse tipo de mobilização. Não só tenho claro, mas defendo e apoio qualquer mobilização que seja ordeira, que seja pacífica. Nos protestos pelo país, a máscara usada por muitos manifestantes chama atenção e desperta a curiosidade. Afinal, que personagem é esse? No meio da multidão, uma figura sorridente com um fino bigode. Em alguns rostos, a máscara pálida foi pintada com as cores da bandeira do Brasil. É o rosto estilizado de um inglês do século XVII. Guy Fawkes foi condenado à morte por tentar explodir o parlamento britânico e substituir o rei protestante por um católico. Há 30 anos, o personagem chegou à cultura pop numa história em quadrinhos e, em 2006, um filme popularizou a máscara. Ela foi adotada por ativistas e piratas da internet e ganhou as ruas das grandes cidades do mundo. Qualquer que seja o motivo do protesto, a máscara do Anonymous, como é conhecida, simboliza a insatisfação e a rebeldia. Veja em instantes, presidente do Banco Central diz que a inflação está sob controle e Comissão de Educação aprova projeto que torna o Enem obrigatório.